RDC Esporte. Apoio Conserta Aqui Celulares. Na 24 de outubro, 937. Fala, gurizada, muito bom dia, muito boa tarde. Estamos abrindo o RDC Esporte aqui na tela da RDC TV, nos canais 24 e 524 da Claronet e também nas plataformas digitais, nas nossas lives no Facebook e no YouTube. Programa especial hoje, estamos na finaleira de 2022 e vamos fazer uma retrospectiva sobre o ano do Inter. Hoje e amanhã, retrospectiva do ano do Grêmio. E para falar sobre a temporada colorada, recebendo aqui nossos parceiros, Adriano Garcia. Tudo bem, Adriano? Tudo bem, Nicolas. Obrigado pelo convite, a oportunidade. Vamos falar dessa temporada que foi boa. Eu acho que sim. Foi boa, Richard? Tudo bem? Tudo bom, Nico? Boa tarde. Adriano, amigos da RDC Esporte. Um ano que, por mais que tenha terminado com uma boa impressão, com o vice-campeonato brasileiro, a bem da verdade, olhando como um todo, não foi muito bom. Vamos debater isso aqui, Adriano. Pois é, e parece que foi há uma vida atrás, né? Aconteceu tanta coisa em 2022, mas o Inter começou o ano com Alexander Cacique Medina, né? Vindo do Tajeres, da Argentina, treinador estrangeiro, né? Mais um nessa sequência que o Inter teve. Expectativa era alta, mas o trabalho dele... Acho que foi um dos erros do Internacional. Esse foi o maior erro do Internacional da temporada, né? A optar por isso, não que seja xenofobia, pelo contrário, né? Longe de mim, inclusive eu gosto muito dos trabalhos de muitos estrangeiros que estão aí no Brasil. E aqui eu posso citar Vojvoda, Abel Ferreira, só para ficar nesses nomes que foram, vamos dizer, dos estrangeiros os que conquistaram coisas e chegaram aonde precisavam chegar. O Vojvoda com um Fortaleza, que a gente sabe da situação do Fortaleza, não é da maior estirpe do Campeonato Brasileiro, e o Abel, que foi multicampeão pelo Palmeiras que tem dinheiro. Mas, voltando ao Internacional, essa contratação do Medina, Richard, sinceramente, eu achava que ia dar certo. Eu achava. Pelo trabalho que ele fez, pelo trabalho que ele desenvolveu na Argentina. Porém, mostrou o contrário da minha expectativa. E talvez por isso, agora, analisando, né, no final da temporada, que tenha sido o maior erro do Internacional. Porque eu fico lamentando, já vou pular daqui uma de Saci, vou pular daqui para lá. Por que o Mano Menezes não chegou antes? Por que o Mano Menezes não veio exatamente nesta oportunidade que veio o Medina? Talvez o ano do Internacional teria sido melhor e a tua fala inicial, Richard, teria sido um pouco mais sorridente para todos os colorados, para nós colorados, né? Para todos nós seria muito mais, nossa, veio um título, ganhamos a Copa do Brasil. Mentira, não ganhou. Ganhamos o Campeonato Brasileiro, chegamos de frente, ganhamos do poderoso Palmeiras. Não foi o que aconteceu. Mas, Adriano, se tu me permite, amigos do RDC Esporte, a gente precisa fazer uma justiça aqui à direção Barcelos. O grupo do Barcelos, essa direção atual, ela foi eleita com uma promessa de campanha de ruptura. Ruptura com um modelo de futebol reativo, a qual o Inter se acadelava, se acovardava. O Inter tinha medo de enfrentar adversários, tanto no Beira-Rio como fora do Beira-Rio, de igual para igual. Salvo, em que pese, que Palmeiras, Flamengo, Atlético Mineiro, Corinthians têm de fato hoje maior poder aquisitivo e não é fácil de bater de frente com essas equipes, seja dentro de casa, fora de casa. Mas não é só com relação a esses grandes big players hoje do futebol brasileiro. O Inter sempre teve dificuldades históricas, Adriano, e principalmente sempre teve dificuldades históricas contra times pequenos. E aí é o que irrita o torcedor colorado, né? E a direção Barcelos veio com esse discurso inflamado de que o Inter voltará a ser grande, o Inter voltará a ser propositivo, o Inter voltará à sua posição de destaque no futebol brasileiro. Ruptura com um modelo de futebol que não deu certo. Pois bem, o Inter tentou através de treinadores estrangeiros. E aí, talvez tentar uma vez mais com Alexander Medina após um fracasso terrível, lastimável. Eu já estou em 21, amigos. Não estou nem em 22. Com Ramires e depois com Aguirre, talvez, Nicolas Wagner, amigos, tenha sido repetir uma vez mais o erro, uma tentativa de algo que já sabíamos que não deu certo. Porém, entretanto, todavia, concordo plenamente com o Adriano. A expectativa em cima de Cacique Medina era a melhor possível.
né? Mas, hoje, Nicolas Wagner, não queremos vir aqui ser engenheiro de obra pronta. Aí é muito fácil. Mas quero concordar com o Adriano e deixar claro ao torcedor colorado. Pessoal, no início do ano, a expectativa em cima do treinador uruguaio era sim a melhor possível. Uma pena, uma lástima que ele não deu certo no Beira-Rio. A expectativa era alta pelo trabalho no Tajeres, né? Ele colocou o Tajeres entre os principais times do campeonato argentino, não tendo investimento alto. Mas eu quero colocar uma pimenta em cima do que o Richard falou sobre esse modelo de jogo propositivo, essa tentativa de ruptura da gestão do presidente Alessandro Barcelos. Mas o Medina, ele era propositivo? Ele apresentava um futebol dito, eu tenho um problema com esse termo, mas dito moderno, porque o que eu vi em campo, Adriano, do Inter sob comando do Medina, foi uma equipe sem uma identidade muito clara, que abusava da ligação direta, ou seja, nada de moderno. E até comparando com o Miguel Ángel Ramírez, eu digo que o trabalho do Medina foi pior que o do Ramírez, porque o do Ramírez tinha um conceito de jogo bem definido. Não deu certo, não funcionou com as peças que o Inter tinha, o Ramírez foi inflexível, mas pelo menos tinha ali uma forma muito clara de jogar. Com o Medina a gente não viu isso. É difícil, né, torcedor colorado? É difícil, né, Nicolas? Porque o histórico, o Richard pode me ajudar isso, né, na questão que o Internacional nunca foi propositivo na sua vida. Ele nunca propôs. Pode. O Mano Menezes, numa conversa off, ele diz o seguinte: você ser propositivo ou reativo vai depender do teu adversário. E o problema com o Medina era sempre o adversário. Ele não conseguia ser propositivo com o adversário e muitas vezes ele precisava que o adversário fizesse como se ele fosse reativo. E aí ele se perdia. Porque ele não tinha uma identidade, uma definição do que ele queria. E a gente ficava vendo isso. Né? Aqueles trabalhos que a gente acompanhou, seja por YouTube, o que seja, lá do Tajeres, a gente não viu aqui no Internacional. Ou por características diferentes, ou porque ele não tinha as peças, né? Porque o Internacional vinha de outras... Agora tu chegou no ponto alto. Não quero interromper a tua tese, mas o presidente Barcelos veio a público justamente confirmar que não entregou as peças que o Ramírez solicitou. É isso aí. O modelo de jogo que poderia ser propositivo, Adriano, te devolvo a palavra, também não vingou por falta de peças. Perfeito. Até em cima disso, para acrescentar, posso trazer aqui a primeira escalação do Inter no ano, para a gente ter uma ideia de como era o elenco. Inter e Juventude, o Inter vence o Juventude por 2-1 no Jacone, primeira rodada do Gauchão. Time do Inter: Daniel, Heitor, Bruno Mendes, Cuesta e Moisés, Rodrigo Dourado, Edenilson e Bosquilha, Maurício, Tyson e Yuri Alberto. A gente vê aí vários remanescentes daquela geração do quase e também... Em cima disso, né, que o Barcelos não deu os reforços que o Medina queria. Não tinham pontas nesse time. E o ponta que o Inter contratou, o David, foi mal e foi utilizado pelo Medina como centroavante, né? Então não fez sentido. E aquele jogo foi difícil, hein? Me lembro aqui, eu estava lá em Caxias fazendo o jogo, o Inter sai na frente, o Juventude empata e aí no finalzinho, acho que um gol do Yuri Alberto, o Inter vence. Um do Yuri Alberto e um do Maurício. Do Maurício. Os dois foram, né? Maurício e o Yuri Alberto. Quer dizer, é isso. E não é culpa. Esse time aí era candidato à Série B, tu lembra disso, Sim, Adriano? Então era o que mais, Justiça seja feita. Era o que mais se falava com esse time. Nós tínhamos medo. O Inter vai voltar para a Série B, dessa forma que está aí. Muitos falavam isso. E ao longo do tempo foi passando até o Internacional se ajeitar. Mas até aí, o Internacional ainda não tinha se encontrado, não tinha... E vamos lá, não é porque o Barcelos não tinha competência ou a direção não tinha competência. Estavam buscando, mas o Internacional a gente sabe, até hoje a gente sabe da situação financeira que o Inter é. O problema é esse, é vir... Eu sempre falo, no início da pré-temporada, da temporada, Nicolas e Richard, é você saber como é que o teu time vai jogar. Como é que o teu time vai jogar? E aí vai determinar o teu ano. E o Internacional no começo do ano com o Medina não sabia como iria jogar. E aí tem a eliminação para o Globo na Copa do Brasil, um dos maiores vexames da história do Inter, dá para colocar dessa forma. E no Campeonato Gaúcho, o Inter eliminado na semifinal pelo Grêmio, em um ano de Série B de Campeonato Brasileiro, o Grêmio do Roger, o Grêmio cheio de problemas, chega no Beira-Rio e faz 3-0.
Na Arena o Inter até ganha com o gol do Tyson. No fim é curioso, né? O Inter, nos 3 Grenais do Gauchão, ganhou 2, mas acabou eliminado. E ainda nesse detalhe do Campeonato Gaúcho, Nicolas, o Internacional teve uma situação que não conseguiu. Eu tenho que olhar para aquela ali, ó. Eu tô acostumado com a outra, é isso, mas eu vou me acertar, calma, eu vou me acertar. O Internacional teve o problema de jogar antes a definição que ia pegar o Grêmio numa possível quarta, semifinal, não é? Quarta de final, né? Semifinal. O Inter teve a oportunidade de vencer a sua partida, foi contra o Guarani e empatou. Jogando um péssimo futebol. Time alternativo. Time alternativo, quer dizer, sabe, espero que agora, eu sei que a gente não pode projetar 2023 ainda, mas espero que isso mude. Que o Internacional entenda o que é que ele quer, como que ele quer jogar. E acredito eu que sim. E aí isso, só para concluir, trouxe a maior dificuldade talvez do Internacional, que foi essa. Pegou o Grêmio no momento que não era para pegar o Grêmio. Não, e só fazendo um adendo com relação a essa eliminação vergonhosa em semifinal de Gauchão, falando de Grenais, confronto Inter, Grêmio, Grêmio e Inter. Nunca antes na história desse país, um clube estando na Série B, ele vai na casa do co-irmão e soca 3-0 nos caras. Isso nunca aconteceu. Para que o Inter pudesse devolver esse fiasco, o Inter teria que cair para a Série B, o Grêmio estar na Série A, o Inter ir lá na Arena do Grêmio e socar 3 no Grêmio. Obviamente que nós não queremos jamais, né, Adriano, que essa estatística aí seja revertida em prol do Inter, porque a gente primeiramente não quer cair para a Série B. Mas só para vocês, amigos do RDC Esporte, dimensionarem o tamanho do fiasco que foi essa eliminação do Internacional, por mais que na segunda partida tenha ido na Arena de uma forma guerreira, corajosa e tenha vencido a partida, o que aconteceu no Beira-Rio foi um fiasco sem precedentes. E com relação à eliminação na estreia do Internacional na Copa do Brasil para o todo-poderoso Globo, amigos, a gente nem precisa comentar a respeito, né? Ah, temos que comentar sim. É retrospectiva não dá pra pular essa parte, gente. Vamos falar de outras coisas. Vamos pro Campeonato Brasileiro, Nicolas. Mas eu quero fazer um recorte em cima dessas 2 eliminações, né, da Copa do Brasil e do Gauchão, porque ali começa a contestação ao Daniel, né? O Daniel sai de um 2021 muito bom, fez um grande Campeonato Brasileiro, mas teve participação, inegavelmente, na eliminação para o Grêmio no Gauchão. Tem aquelas falhas no Grenal do Beira-Rio, aquele chute do Bitelo de fora da área que era defensável, o pênalti no Elias e principalmente o frangaço que ele leva contra o Globo na Copa do Brasil. Eu acho que o frangaço do Globo é o pior de todos, né? Muito simbólico, né, Adriano? Muito, demais, porque você tem ali... Não, e ainda teve, depois a gente vai falar disso, teve também uma falha contra o Cuiabá, né? Do Cuiabá, numa cobrança de falta. Mas eu digo, ali começa a contestação, exatamente, né? Ali começa. Vem o torcedor e já vem, tipo assim, olhando, sabe? Olhando, será que, né? Desconfiado, com o olho aqui, ó, tô de olho em você. Então, mas essa do Globo ali não tem como salvar, não tem como, porque é uma falha. E todo goleiro, eu sei, todo goleiro falha. Inclusive o goleiro, o Bidu lá da Argentina falha, extraordinário goleiro agora da Copa do Mundo, mas todos os goleiros falham, todos, não tem um que não falhe. Mas aquela ali não tem como salvar o Daniel daquele lance ali, não tem, porque é um lance totalmente comprometedor dele, a bola é dele. Ele toma um glorioso, famoso peru e assim, nem em várzea tu consegue salvar um goleiro. Eu acho que o goleiro até sai de camburão, né? Para não apanhar tanto no jogo, né? Mas eu me lembro, Adriano, Nicolas, que na ocasião eu falei, mesmo com o frango do Daniel, era para o Inter vencer o Globo, então de 5-1. Sem sombra de dúvida. A gente não podia colocar sobre o Daniel, claro, a culpa integral daquela eliminação, daquele fiasco. Porém, obviamente que a partir dali começa a crescer o coro das contestações, porque não foi a primeira e não seria a última, o Daniel voltaria a falhar depois, e hoje, encerrando o ano, Mano Menezes, se tu não fosse tão teimoso e tivesse dado já outrora oportunidade para o Kehler, quem sabe fracassos, derrotas teriam sido evitadas justamente pela evidente, péssima fase do goleiro Daniel.
que eu gostaria, enquanto torcedor, que em 2023 Daniel fosse procurar novos ares. E falando também de jogadores bastante contestados, principalmente ali naquele início de temporada, a gente falou da contratação do David, que não funcionou e o Inter paga mais de 10 milhões de reais nesse jogador. E uma outra contratação do início do ano, responsabilidade ainda, né, do Paulo Brax, que era o executivo de futebol naquela época, mas também, claro, do presidente Alessandro Barcelos, do Emílio Papaléu, o Wesley Moraes, né? Nossa. O Wesley Moraes. Nós vamos ter que falar disso do Adriano. Eu vou deixar para o Adriano. Nós vamos chegar no Bustos, no Jesus Vitão, no Alan amado, Patrick, nós vamos no falar Depena. de Wesley Moraes. Eu me lembro na década... Quando é que o Gamarra veio jogar no Internacional? 97, né? 97, campeão 97, gaúcho. O Fabiano, Eu sei, um Sandoval. é centroavante e outro é zagueiro, eu sei, torcedor, mas eu me lembro, eu ainda não era da Crônica, eu era somente torcedor, sentava nas arquibancadas e ele estreou contra o Santos, né? Ele foi anunciado contra o Goiás, uma coisa assim. E o jogo que eu fui assistir, choveu pra caramba em Porto Alegre. E era contra o Fluminense. O Inter venceu de 1-0 com o que depois jogou no Grêmio, o Ayrton, boca de caçapa, perdendo o gol até não querer mais. E ele vai lá, faz um gol e o Inter vence por 1-0, Fluminense. Choveu uma barbaridade. Eu olhava aquele toquinho, sim, né, um anão, correndo no lado ali do campo. E eu precisei de um lance para ver que ele era craque. De um lance. O Wesley Moraes, eu precisei ver 20 mil lances para saber que ele não jogava bola. Sabe? Eu não consigo entender. E ainda tem gente, não, mas ele foi artilheiro na Europa, ele jogou na Premier League. Pois é, né? Tinha uma expectativa grande em cima dele. Muito. Não vamos negar. Muito. Porque é centroavante de Premier League, que foi convocado para a seleção brasileira. Aliás, na apresentação dele, ele fala umas 15 vezes... Não, porque o Tite é gaúcho. Então, ele queria ser o centroavante da Copa, né? Eu me lembro disso. Ele falou, eu acompanhei a coletiva dele, estava na coletiva dele, ele queria ser o centroavante da Copa. Só que dentro de campo, né, Richard? Nossa. Com relação ao Wesley Moraes, eu vou tentar ser o mais breve e sucinto possível. Para não doer tanto, né? Até em respeito ao atleta e aos colorados. Ou o Barcelos, o presidente Barcelos, é um gênio que conseguiu convencer um atacante, um jogador, um atleta de Premier League a vir jogar no Internacional, ou ele era de fato uma grande incógnita, uma aposta, né? Uma negociação de ocasião, uma oportunidade de negócio que de fato, infelizmente, não vingou. E eu não precisei 20 jogos, viu, Adriano? Em 3 jogos eu já entendi que o Cone não ia dar certo no Internacional. Eu exagerei, Richard. Eu exagerei total, né? Tu foi muito mais paciente. Eu vi um treino. Não, mas é que todo mundo tentava. Eu dizia assim, gente, você não é jogador. Eu falava nos meus grupos, dizia assim, você não é jogador de futebol, gente. Não, Adriano, mas ele foi artilheiro lá na Europa, que não sei o quê, ele jogou muito bem, jogou com o Tite na seleção. Tá, eu vou olhar mais um jogo. Aí eu voltava, gente, ele não é jogador de futebol, ele não sabe dominar a bola, gente. Não, Adriano, mas ele foi artilheiro, olha só, vamos dar mais tempo. Eu vou olhar mais um treino. E assim foi indo, Não teve a oportunidade, então, de assistir os treinos do Wesley Moraes. Tive. É um privilégio, realmente. Deve ser sensacional. Teve um que os centroavantes do Inter, ainda no início do ano, né, não tinha o alemão ainda, o que os centroavantes do Inter perderam de gol, inexplicável, assim, o Wesley Moraes e o Cadorini. Eu não sei até que ponto a lesão, que foi muito séria, né? A imagem é assustadora da lesão do Wesley Moraes. Não sei quanto isso influenciou, mas ele tinha dificuldade de dominar a bola, né? Dificuldade técnica. Total. Sem contar que ele, talvez acho que até pela lesão que ele teve no joelho, ele tem uma dificuldade de caminhar, entre aspas. Mobilidade. Assim. Uma mobilidade. Ele manca de uma perna, como eu manco de uma perna. Mas dentro de campo, não consegue. O problema era o posicionamento. Eu conversava em 2019, vou contar essa história bem rápida, Richard. Olha só. Conversava com um centroavante que jogou no Internacional na década de 70. Tá? Porque ele dizia que o centroavante ele não tem que fazer gol bonito, ele tem que fazer gol. Tá? Ele dizia o seguinte, só 3 coisas param no ar. E agora tu já sabe de quem eu estou falando. Sei. Sentado com ele dizia para mim assim, meu guri, eu não sabia jogar bola, mas eu sabia fazer gol, e o centroavante tem que fazer gol, e esse centroavante do Internacional não sabe fazer gol. E foi isso que ele falou, eu não citei nem de quem ele está falando.
Não falei isso. Mas chamavam ele de maravilha. Exatamente. Perfeito. Exatamente. Quer dizer, o centroavante ele tem que saber o mínimo, que é fazer gol. E tem centroavante que não sabe fazer gol, né, Nicolas? Aí complica. Foram 21 jogos pelo Inter, 2 gols marcados. Um de Wesley pênalti, Moraes, né? Um de pênalti contra o União Frederiquense, até acho que foi na estreia dele. Foi na estreia dele. E depois ele vai pro Levante, nossa senhora, Levante até agora 18 jogos, nenhum gol marcado. Mas vamos falar de coisa boa, então. Depois do Gauchão... Tava na hora já de tu começar a falar de coisa boa. Depois do Gauchão, tem estreia no Brasileiro, o Inter perde para o Atlético Mineiro 2-0, o Medina é demitido. Se tinha expectativa, né, depois da vitória contra o Grêmio, no último jogo no Gauchão, o Inter é eliminado, mas venceu o Grêmio na Arena. Aí se tinha expectativa, dando 2, 3 semanas para o Medina trabalhar, a coisa poderia melhorar. Não aconteceu, ele é demitido depois da derrota para o Galo. E no jogo seguinte, contra o Fortaleza no Beira-Rio, Cauã de Almeida, o auxiliar, comandou o time interinamente na despedida do D'Alessandro. E um momento marcante da temporada, né? O D'Alessandro se despedindo com gol na sua última partida como jogador profissional e uma vitória no apagar das luzes com o alemão, né, se consagrando. Esse jogo eu estava, esse jogo eu narrei, esse jogo emocionado, narrando o último gol que eu narrei do D'Alessandro. E o D'Alessandro, tinha que ser ele, né? O Internacional tomou o gol do Fortaleza, né? Uma falha defensiva, como sempre aconteceu, né? Não falha do Daniel, né? Mas o Internacional toma esse gol e uma coisa que me chamou a atenção é que a bola está no centro do gramado e o D'Alessandro dizendo vamos. E ele vai dar o pontapé e aí, eu não me lembro quem é, acho que até foi eu não lembro se foi o David que fez esse lançamento para ele e ele sai driblando todo mundo, vai lá na linha de fundo, dribla, chuta. Claro, o goleiro do Fortaleza tomou um frango, ok, mas... O D'Alessandro mesmo fala isso, né? Que nem ele esperava, que teve até a ajuda do goleiro, mas é um lance que vai ficar na minha retina, na minha memória, e na minha narração eu digo assim, ó, Richard, tinha que ser ele, na despedida, D'Alessandro. Ele poderia, como nós estávamos conversando em off, poderia estar jogando já, ainda jogando, mas claro, não vai, ele sabe que acabou e que ele precisa tomar comentarista agora também, muito bom. Muito bem, foi muito bom. Inteligente, né? Fala bem, dá palestra aí também. Ele consegue ter uma visão de jogo. E aí, nesse jogo me mostra o poder de reação que o Internacional teve após a saída do Medina e vai chegar. E é isso que talvez o Mano, quando assume, já estou pulando etapas, mostra que esse time precisa ter. Aquilo que você falou, Richard, no início, dos times virem aqui no Beira-Rio e o Internacional, não, aqui é minha casa e ninguém ganha de mim. Como era na década de 70, lá, como com rolo compressor, enfim, ninguém ganhava do Internacional. E todo mundo tinha medo, vinha para cá. E isso é sério que eu estou falando, eu não estou inventando. Vários jogadores da época contam isso, né? Que era difícil vir jogar com o Internacional no Beira-Rio. E isso é resgatado após esse jogo. Porque tomando 1-0, o D'Alessandro vai lá e acha o gol, faz aquela jogada, faz o gol, e depois o alemão ainda abrilhanta, né, o seu início de caminhada no Internacional, fazendo um gol, indo para a torcida, enfim, tal, mostra esse poder de reação que o Internacional começou a desenvolver. E que roteiro para a despedida do D'Alessandro, né, Richard? Eu lembro que um ano atrás a gente debatia, vai trazer o D'Alessandro de volta, contrato curto, ele vai jogar umas partidas, mas não vai ficar. Só que assim, né, na reestreia dele ele marca contra o União Frederiquense, também ajudinha do goleiro, né, o Luiz Cetim, mas enfim, marca. E na despedida ele também marca, então foi a passagem perfeita, né? A última dança perfeita do D'Alessandro. E em que pese, amigos, para quem não tem memória curta, aqueles 3 pontinhos ali contra o Fortaleza foram importantíssimos. Naquela época ali, o Inter estava com a corda no pescoço, beirando ali zoninha. O Inter não era o segundo colocado do Campeonato Brasileiro. Então, eu costumo dizer, né, que não há justiça no futebol, mas às vezes os deuses do futebol, eles colocam a mão, eles interferem. E o D'Alessandro merecia uma despedida em
alto rendimento, porque o D'Alessandro não entrou em campo ali para fazer número, não era uma festinha de despedida, era jogo de campeonato brasileiro, o Inter precisava dos 3 pontos, o Inter estava com um treinador interino, era um jogo muito importante. E o D'Alessandro fez aquilo que, na maior parte da sua trajetória no Internacional, ele sempre fez. Ele chamou a responsabilidade, como o Adriano disse, impôs ao adversário que no Beira-Rio quem dá as cartas é o Colorado, resgatou aquele orgulho colorado, né? E, para finalizar, Nico, Adriano e amigos da RDC Esporte, a aposentadoria do D'Alessandro impõe no Internacional um hiato. Hoje nós não temos um ídolo do expoente que foi o D'Alessandro. Eu tive a oportunidade de ver Fernandão, tive a oportunidade de ver o D'Alessandro, e nós, torcedores colorados, estamos à espera de um novo ídolo do mesmo porte que foi para nós o D'Alessandro. Poderia o Tyson ter substituído o D'Alessandro, mas com tudo que aconteceu nesse ano, né? Enfim, a gente sabe, tô fora de campo, até mesmo dentro de campo com as lesões que aconteceram, mas eu não sei se seria também esse ídolo que o Richard não do mesmo tamanho, né? Mas... exatamente. O que ele está falando, ele citou nomes aí, sabe, acima que não aparecem toda hora, né? Não vai ser toda a temporada. Por isso que eu disse, o D'Alessandro, ele encerra um ciclo e ele deixa essa vaga em aberto. Perfeito. E esse para um hiato futuro, vai ser grande. Exatamente, há um hiato. Alguém um dia, e não é Tyson, um dia alguém vai ter que cobrir, né? Se colocar nessa posição. Vamos ter que esperar. Espero que os deuses do futebol nos ajudem e que esse novo ídolo, essa grande referência, chegue em breve. Vamos dar uma paradinha, na sequência a gente fala então sobre a era Mano Menezes, principalmente ali no segundo semestre de 2022. Já voltamos aqui com a RDC Esporte. Estamos de volta com a RDC Esporte, aqui na tela da RDC TV, canais 24 e 524 da Claro Net e também nas nossas lives no Facebook e no YouTube. Hoje um programa especial, estamos fazendo uma retrospectiva do ano de 2022 do Inter. No primeiro bloco falamos mais daquele início conturbado, com o Cacique Medina, teve a despedida do D'Alessandro e aí chega Mano Menezes para fazer esse trabalho, né? Ele que estava um pouco afastado do mercado aqui brasileiro, estava trabalhando lá na Arábia Saudita e foi o casamento perfeito, né? O Inter precisava do Mano e o Mano precisava do Inter e deu muito certo, porque assim, Adriano e Richard, quando o Medina estava no comando do Inter, se tinha até um temor de um rebaixamento. Eu achava exagerado, tá? Mas compreendia aquele anseio da torcida colorada. Com o Mano, a perspectiva passa a ser muito melhor e também na Sul-Americana, em que o Inter corria risco de ser eliminado na primeira fase e o Mano consegue a classificação. O Mano é o divisor de águas que chegou, porque o Internacional tentou, como a gente falou no início do programa, vários estrangeiros que não deram certo, até a volta do Diego Aguirre, que fez um bom campeonato em 2015, mas ficou naquilo ali, se perdeu talvez, e aí já estou falando disso para tentar exemplificar essa virada de divisão de águas, porque se deslumbrou talvez com uma possibilidade de treinar o Uruguai, uma Copa do Mundo e coisa e tal, que não aconteceu. Mas quando chega o Mano Menezes, e ele chega, muita gente falando certas coisas. Eu estava nessa apresentação e essa frase que o Nicolas falou, dele dizer que o Internacional precisava dele e ele precisava do Internacional, era exatamente isso. E foi um divisor de águas, porque entra com o conhecimento necessário, ou seja, conheceu o campinho, sabia o que precisava, o que ele tinha em mãos de material humano e vai colocando exatamente o seu ideal. Aos poucos ele vai moldando, que hoje a gente já sabe que o Internacional tem um elenco. Claro, que aí vieram as contratações, a gente vai falar delas. Os achados que o Internacional teve, não tendo muito dinheiro, não tendo poder aquisitivo para trazer nomes e renomes do futebol brasileiro, mas trouxe gente desconhecida, que muita gente, eu sei de quem falou, que falou muita coisa errada desses caras. Nunca viram os caras jogar. Espera jogar.
Assim como eu esperei o Wesley jogar e eu olhei 20 jogos, como o Richard falou, espera os caras jogar, treinar, botar a bola no campo, sabe, rolar a bola. E o Mano Menezes conseguiu achar a identidade que o Internacional tinha perdido. Claro, ainda é pouco, torcedor. Não veio o título. O Inter tem o último título gaúcho em 2016. Esperamos que para o ano que vem, em 2023, isso melhore. Mas o Mano Menezes começa a dar um novo ritmo para o Internacional. E é muito fácil de ver isso. É só fazer o retrospecto, Nicolas, das coletivas pós-jogo que o Mano Menezes fez. Todas elas ele explica exatamente cada função que ele foi mexendo, que o Internacional foi melhorando. Achou um lateral esquerdo, achou um lateral direito, fechou o meio campo. Aliás, os times do Mano Menezes, Richard, para quem não sabe ainda, nunca viu o time do Mano Menezes, ele é um time que é sólido na defesa. E o Internacional começou a parar de tomar gol, porque era gol no lance e no sorteio, Nicolas. E isso o Mano Menezes conseguiu consertar. Mas foi um Mano diferente também, né, Richard, do que nos acostumamos a ver, principalmente nesses últimos anos. Um Mano mais leve, menos carrancudo. O trabalho da Camila, né, filha dele, nas redes sociais foi muito importante nesse processo. E mesmo dentro de campo, essa solidez que o Adriano se refere, que sempre foi uma marca dos trabalhos do Mano, ela foi vista no Inter nessa temporada, um time que sofria poucos gols. Mas, ao mesmo tempo, também era um time que tinha um bom repertório ofensivo, não era um time que só se defendia. Pois é, eu particularmente, Nico, Adriano e amigos da RDC Esporte, está gravado. Eu tinha uma séria desconfiança com relação à capacidade do Mano Menezes em elevar o padrão do Internacional entre os tops do futebol brasileiro. Eu preciso aqui dar a mão à palmatória, não tinha a expectativa, a confiança que o Mano pudesse levar o Inter ao vice-campeonato brasileiro, tendo jogos aí maravilhosos contra os grandes do futebol brasileiro, vencendo, Adriano, os menores, os emergentes, que sempre foi a nossa grande dificuldade. Eu confesso para vocês que na época, quando se cogitava Mano Menezes, eu dizia Mano, Lisca, mãe do Badanha, todo mundo é mais do mesmo, é farinha do mesmo saco. Eu não acreditava mais no potencial do Mano, eu tinha uma séria desconfiança. Eu acho hoje, olhando para trás, que a gestão Barcelos realmente começa de verdade. O sucesso da gestão Barcelos começa com a ruptura da ruptura. Quando o Barcelos e a sua direção tomam a sábia decisão de parar de querer inventar modinha. Não, nós vamos trazer estrangeiro, nós que vamos dar as cartas. Porque, gente, com jogador ruim, não tem como tu dar as cartas. Nem no Beira-Rio, nem na Bomboneira, na Arena do Grêmio, em lugar nenhum, gente. Para te dar as cartas e ter um futebol propositivo, não quero, Adriano, entrar nesse mérito de novo, quer dizer, ou é propositivo ou é reativo. Gente, eu quero ser campeão brasileiro jogando reativo, que nem o Marrocos, que nem a Croácia, não tem problema nenhum. Mas esse discurso, ele é muito bonito e ele funciona quando se tem jogador, quando se tem elenco, que se tem um treinador que sabe jogar propositivo. Então, eu acredito, hoje olhando, fazendo uma análise, que o Barcelos e a sua gestão, a sua direção, começam a acertar com a contratação do Mano Menezes. E aí, na época, eu disse, bom, gente, amigos colorados, pelo menos a gente não cai mais. O Mano não deixa a gente cair. E com as contratações, que eu acredito que nós vamos estar conversando em seguida, sim, também vem a Sul-Americana por aí, né? Mas ali começa realmente o start de sucesso da gestão Barcelos. Foi com a contratação do Mano Menezes, um Mano mais instagramável, um Mano mais suave, mais brincalhão, né? Um Mano realmente com uma nova roupagem que hoje dá orgulho ao torcedor colorado. E além do Mano, né, Nicolas, as contratações que o Internacional fez, que eram promessas de campanha do Alessandro Barcelos, trouxe um coordenador técnico e um executivo de futebol. Sai o Paulo Brax e vem um que é tipo um mineirinho, trabalha bem quietinho, fala manso, bem baixinho. Fala baixo, né? E muito baixo, né? Tem que chegar bem perto dele para ouvir o que tá falando. E faz um trabalho formidável. E muita gente dizia, mas o cara que ele trabalhou onde? Trabalhou no Avaí. Eu estou falando de William Thomas, que faz um excelente trabalho. E essa assertividade que o Internacional coloca, Mano Menezes no comando do time e fora das entrelinhas, William Thomas e também o Paulo Autori, que depois ele acaba saindo, isso aqui é que dá esse ganho
né, de qualidade que o Richard está falando. Fez falta para os estrangeiros também, né? Essa estrutura mais profissional. Para dar o suporte. Talvez tenha sido um balizador, motivos, né? Dessa não, vamos dizer assim, de não ter dado certo. Claro que também dentro de campo a gente viu que tinha muitos erros, Medina, Diego Aguirre, enfim. Mas acerta a direção do Inter quando traz esses nomes, quando começa a preencher isso. E isso era um pedido não só da torcida, mas nós da Crônica também pedia muito isso. Né? Não tem o diretor, não tem o coordenador. E isso era um pedido de campanha, isso era uma promessa de campanha e começa a acertar a partir disso. Eu acho que ali na demissão do Medina, a direção passou uma régua ali. Só tem um detalhe, o Autuori chega antes da saída do Medina, né? Exato. Só tem um detalhe. Bem lembrado. Que devia ser pensando justamente nisso, dar um suporte pro Medina. Mas aí ele sai logo depois. Né? Acredito que o Autuori tenha tido participação na contratação do Mano. Do William Thomas, principalmente, que trabalhou com ele no Atlético Paranaense. Eu acho que foi muito simbólico. Eu acho que ali a água bateu no nariz, Barcelos passou uma régua e ali o Inter começa uma nova etapa profissional. Eu acho que ele pensou, eu e os dirigentes políticos não conseguimos dar conta de tudo. Vamos trazer os profissionais para trabalhar e serem protagonistas do processo. E até a justiça seja feita, se tu me permites, eu acho muito justo, acho coerente, acho válido tudo que a gestão Barcelos tentou, por mais que a grande maioria tenha sido fracasso. Mas eu repito, nós votamos no Barcelos, todos que votaram, para isso. Para que o Inter voltasse a ser grande por um outro caminho que não era o caminho da gestão Medeiros e de outras anteriores. Infelizmente, não deu certo, mas eu quero deixar aqui registrado que eu acho válido todas essas tentativas. E quando chega Mano Menezes com essa nova estrutura de futebol, o Inter volta ao tradicional feijão com arroz, que vamos debater, vamos analisar em seguida, que nos colocou, esse feijão com arroz, esse básico, né, nos levou a outro patamar. E as contratações, né, gente? O Mano tem muito mérito, tem esse departamento profissional, mas o Inter foi muito assertivo no mercado, como há muito tempo não era. E se eu esquecer de alguém, me ajudem, mas Bustos, Vitão, René, Gabriel, Depena, Pedro Henrique, Wanderson, Alan Patrick, Alemão, que foi um achado, né? Uma baita aposta. O Inter contratou muito bem nessa temporada, Adriano. 8 ótimas contratações. Eu tô falando ótima porque agora a gente já tá com o bolo pronto, né? Daqui a pouco a gente serve, já tem um aniversário das crianças, né? Daqui a pouco vai vir a criançada correndo aí, brincando, pulando e vão meter o dedo no Mas bolo. tu lembras da cara torta minha, de boa parte da torcida colorada, claro, né, Adriano? Tinha gente da Crônica que disse o que quer trazer no Pedro Henrique. Nunca viram o cara jogar, isso não joga nada. Disseram isso, eu não estou citando nomes, disseram isso. Eu me lembro muito bem disso. Né? E aí veio o Depena, veio o Pedro Henrique, veio o Wanderson. Né? Eu tive praticamente em todas as apresentações desses jogadores. E a forma como eles falavam e a esperança que se tinha e a conversa de bastidores entre nós eram essa. Mas o que vão apresentar esses jogadores? Jogaram aonde? Fizeram o quê? Né? Havia uma desconfiança, não pelos atletas talvez, muitos não era pelos atletas, era mais pelo que eles poderiam oferecer ao Internacional, porque o Internacional estava, né, naquela coisa assim, todo mundo assustado, vai cair, será que se continuar assim vai cair? E não foi o que aconteceu. Acertou muito o Internacional quando trouxe esses jogadores. Eu me lembro que o René, se falava muito, Richard, que dizia, mas o que eu quero com o René? O René não deu certo no Flamengo, vai dar certo aqui. E aí se mostrou o contrário. Com o Mano Menezes, ele acertou o lado esquerdo. Vitão, não conheço o Vitão, vem lá não sei de onde. Nunca jogou, nunca deu certo no Campeonato Brasileiro. E aí nós temos o Vitão, que tomou um cartão amarelo no campeonato inteiro. Um cartão amarelo no campeonato inteiro. Sabe, e aí teve o Moledo, teve também o Gabriel Mercado, quer dizer, o Internacional foi se moldando, o Mano Menezes moldou o time aos poucos, foi colocando os jogadores. Olha, muito acerto do Internacional. 8 contratações, eu não lembro um time de futebol que tenha acertado em 8 posições, Richard. Mas naquela época também, Adriano, amigos, o ranço que nós tínhamos, torcedores, da direção Barcelos, era imenso. Se a direção Barcelos anunciasse o Lionel Messi, a gente ia dizer, não, tá pagando muito caro, o Inter não poderia fazer um investimento desse porte, vai falir o Internacional, não, o Inter tá trazendo um argentino. Nós íamos buscar todos os subterfúgios possíveis para criticar a direção do Inter por ter contratado o melhor jogador do mundo, o Lionel Messi. Então nós tínhamos um ranço e boa parte dessa desconfiança
com relação à contratação desses jogadores, que não eram conhecidos nem da mídia, do grande público, do torcedor colorado, também passava, Nicolas Wagner, por esse ranço estabelecido por toda a jornada, até então, da gestão Barcelos e os seus inúmeros fracassos. E foram contratações muito criativas, né? E se tinha esse receio porque não se conheciam esses atletas, né? Muitos torcedores não conheciam todos esses jogadores que vieram do leste europeu. O Inter se aproveitou da triste situação lá da Ucrânia para trazer esses jogadores, da própria Rússia. E também trazendo esses jogadores, o Inter se permitiu se desfazer daqueles que estavam desgastados e que o torcedor queria sair há muito tempo. Nesse ano aí saíram Cuesta, Rodrigo Dourado, Edenilson agora está de saída, mas o Inter foi mudando totalmente a fotografia do seu elenco. E nessa mudança de fotografia, Richard, Nicolas e nossos amigos, o Mano Menezes tem vamos dizer assim, ele tem uma responsabilidade muito grande nessa mudança de fotografia. Por quê? Vamos lá, o Internacional encontra o Gabriel, mas antes botou o do Rodrigo Dourado. O Rodrigo Dourado, o que aconteceu? Jogou, começou a jogar bem, foi vendido, foi embora e o Gabriel ficou. Né? E o Mano Menezes foi ajeitando isso, foi recuperando os jogadores, outros que a torcida não gostaria nem de ver o nome. O Johnny era o torcedor criticava o Johnny, nunca apresentou nada. E até isso, hoje o torcedor idolatra o Johnny. O Maurício veio e todo mundo tinha uma desconfiança no futebol do Maurício. Foi uma troca bem feita? Foi o Pote lá para o Cruzeiro, ele veio para o Internacional, mas o torcedor tinha uma desconfiança no futebol do Maurício. E o Mano Menezes demorou, a gente vai chegar lá, calma, eu sei, mas até isso tem o ponto crucial e a responsabilidade e o ponto positivo do Mano Menezes nessa mudança de fotografia. Recuperar alguns jogadores, trazerem outros que eram da base, que podem virar aí possivelmente moeda, né? O Internacional vendendo eles. Como foi ótimo o trabalho do Mano Menezes em 2022. Eu chego agora e digo isso, tá? Sem ter medo de falar. Maurício e Johnny se destacam principalmente depois da eliminação na Sul-Americana, né? O Mano dá uma rejuvenescida no time, saca Edenilson, saca Alan Patrick por um momento e oportuniza esses dois jovens que terminam muito bem a temporada e são os principais ativos. Acredito que o Inter vai lucrar com a venda desses dois em 2023. Mas o momento de baixa, dá para dizer, o único do Mano nesse ano de 2022 é essa eliminação na Sul-Americana para o Melgar, muito dolorida para o torcedor colorado, né, Richard? Porque se tinha expectativa, tu não via grandes adversários e pela bola que o Inter estava jogando, principalmente no Campeonato Brasileiro, se tinha expectativa por essa conquista. Nicolas Wagner, tu és testemunha ocular. Eu dizia isso nessa bancada. Após os insucessos, os fracassos do Campeonato Gaúcho e na Copa do Brasil, o Inter tinha uma obrigação de chegar à final da Copa Sul-Americana. Não sabemos, é sempre uma incógnita, Adriano, quando é jogo único, campo neutro, como vai reagir, até porque o Internacional tinha muito sucesso jogando em casa. No campo neutro, o Inter nunca foi testado, jogo único. Então, eu nem pedia a taça, eu pedia sim a obrigação do Inter chegar na final com dignidade, em condições de vencer o seu adversário, seja São Paulo ou quem viesse. E isso não aconteceu. O Inter foi eliminado de uma forma prematura. O mais difícil, o Mano conseguiu, que era levar o Inter às oitavas de final e reverter nas oitavas de final, também por insucesso do próprio Internacional, que tomou uma saraivada lá no Chile do Colo-Colo, reverter no Beira-Rio, um placar totalmente desfavorável. E ainda saímos perdendo aquele jogo contra o Colo-Colo. Foi uma epopeia, um jogo maravilhoso. A torcida do Inter comemorava como se fosse um título. E aquilo nos encheu de esperança justamente para o confronto contra o Melgar, que não era nenhum bicho-papão, amigos. Vamos e viemos. O dia que o Melgar for favorito contra o Internacional, seja no futebol profissional, no futebol amador, no botão, na bolita, para o trem que eu quero descer. O Internacional fez 2 partidas deficitárias.
O Inter não jogou nada no primeiro 0-0 fora de casa. O Inter não fez por onde vencer o Melgar no Beira-Rio nos 90 minutos. E aí, amigos, foi para os pênaltis. Vocês sabem, eu não sou sommelier de pênalti, eu não faço análise de pênalti. Para mim, penalidades máximas é outro esporte. E ali, por sorte, azar, competência, incompetência, o Inter foi eliminado de forma precoce no principal torneio do ano. Mas aí, Adriano, os bodes expiatórios da eliminação foram Tyson e Edenilson, né? O Tyson entra muito mal no jogo, erra tudo, e esse um erro do Mano também, o Maurício vinha de um baita jogo contra o Atlético Mineiro e não é nem utilizado contra o Melgar, o Mano opta pelo Tyson, e o Edenilson perde o pênalti ali, cai o mundo em cima dele, né? Eu me lembro de uma coletiva do Mano Menezes pós-jogo, que ele disse o seguinte, questionado por que ele mantinha o Daniel no gol. Não, mas o campo é que vai me dizer, Só que o campo já estava dizendo para o Mano Menezes há muito tempo que o time tinha que ser mudado, que tinha que mudar a forma de como ele estava concebendo. Jogadores que estavam mal tinham que sentar um pouquinho no banco, né? Tinha que esperar um pouquinho, mas até entendo, porque ele está chegando, ele está tentando mudar, só que quando o campo te grita, você tem que ouvir. E o Mano Menezes não ouviu. Lá contra os chilenos, o Mano Menezes não ouviu. Teve que vir para Porto Alegre e talvez este jogo é que tenha sido prejudicial ao torcedor. Prejudicial ao Internacional. Porque trouxe o Internacional de uma forma que a gente não esperava. E o Internacional cresceu, e o Internacional trouxe a torcida e virou um jogo. Aí vai jogar contra o Melgar, não sei se entrou de salto alto, mas o campo gritava o Maurício, e o Mano Menezes segurou demais esse menino. E talvez se tivesse jogado com o Maurício desde o primeiro jogo contra o Melgar, a história poderia ter sido outra. Não sei, nós não vamos saber. Minha bola de cristal não vai me dizer mais. Mas vamos ficar só no achismo. Mas o campo estava gritando e essas mudanças o Mano Menezes demorou para fazer. E ele sabe isso, Nicolas, ele sabe disso. Que se ele tivesse mudado lá, não esperado tanto tempo, teria sido outra história. Porque não dá para ficar 180 minutos sem fazer um golzinho no Melgar. O Independente Del Valle não precisou de 30 minutos. Atropelou, né? 3-0. E o Internacional, Richard, com todo respeito a todos os adversários, tinha sim potencial para chegar nessa final e poderia levar esse título, com certeza. Pela qualidade dos jogadores, sim. Não tenho sombra de dúvida. O Edenilson e o Tyson muito criticados depois dessa eliminação. O Tyson também por conta daquela polêmica, né, dos salários atrasados, da suposta greve que ele teria liderado, então caiu em cima desses dois, principalmente, a responsabilidade pela eliminação na Sul-Americana. Mas o Inter consegue virar a página rápido, né? Consegue, a partir dali, no Campeonato Brasileiro, uma sequência impressionante de invencibilidade, terminando o ano em alta, por mais que não tenha conquistado o título, mas só não conquistou porque o Palmeiras foi muito acima da curva. Não, e por mais que o Inter não tenha disputado o título. O Internacional não disputou o título. Não. Disputou em outros anos. Esse ano aí, quando o Palmeiras foi eliminado da Libertadores, a gente dizia que o Campeonato Brasileiro já tem um dono. Chegou a ficar 6 pontos, foi o melhor cenário para o Inter. Mas nós dizíamos, né, Nicolas Wagner? Tu lembra disso? Nisso aí a gente concordava dele. Eu nunca concordo com o Nicolas Wagner, ele geralmente não concorda comigo. A gente tem aqui uma dialética muito interessante de teses e, estranhamente, na ocasião, eu e o Nicolas a gente dizia, torcedor colorado, não entra nessa narrativa aí, isso é bonitinho para vender manchete, para botar o torcedor no estádio, para vender camisa, ok, lindo, vamos apoiar o Inter enquanto matematicamente tivermos chance, mas não criem ilusão, porque o Palmeiras está anos-luz na frente e já estava com a mão na taça, né? Mas, entretanto, não podemos também diminuir o belíssimo trabalho que foi feito pelo Mano Menezes, por esse elenco, né? Ótimas partidas, grandes vitórias e não podemos então deixar de parabenizar o Internacional, que ao término da temporada se coloca assim num outro patamar e nos dá a expectativa, Adriano, para que em 2023 a gente possa, enfim, conquistar uma taça. E não do gauchão, viu, amigos? Esse jogo que está passando aí na tela, Internacional 1, Fluminense 0, com gol do alemão, é que começa a arrancada.
Eu estava virando para cá porque fica melhor de ver aqui, que estava arrancada. Essa é a arrancada do Internacional no Campeonato Brasileiro, é ali que começa, porque dali para diante o Internacional pega essa invencibilidade, Nicolas, esse trabalho que o Mano Menezes vai construindo aos poucos, trazendo jogadores para cá, para lá, acertando o posicionamento e tal, e no Campeonato Brasileiro, somente dos grandes, somente um time o Internacional não ganhou, que foi o Corinthians. Foram 2 empates, 2-2, um no Beira-Rio e um lá em São Paulo. E foi o único time que veio a Porto Alegre que conseguiu não perder para o Internacional. Os demais, todos em Porto Alegre, o Internacional venceu. Mais um vice-campeonato brasileiro para o Inter. Vamos ver, né? Se em 2023 vem a tão esperada conquista para a torcida colorada, né? Que está na ânsia por um título de grande expressão. Valeu, meu caro Richard. Obrigado, Nico, Adriano, amigos do RDC Esporte. Foi um ano difícil, que a bem da verdade não tive paz para poder zoar os amigos gremistas que passaram o ano na Série B. O Internacional não me ajudou, mas como debatemos, analisamos e conversamos aqui no programa, tenho certeza que o Inter mantendo boa parte, né, essa base do elenco que terminou 2022 em alta, a gente tem sim a esperança e a expectativa de um 23 bem melhor. Obrigado, boa sorte, Inter. Valeu, Adriano. Valeu, Nicolas. Valeu, Richard. Um abraço a todos. Obrigado pela oportunidade. E aqui, ó, torcedor, que eu possa narrar um título do Internacional nesse ano, seja Gauchão ou Copa do Brasil, não importa. Que venha esse título logo, que é isso que o torcedor está precisando, tanto amargurado desde 2016. Abraço, Nicolas. Abraço a todo mundo. Abraço. Essa foi a retrospectiva do ano do Inter. Amanhã faremos a retrospectiva do ano do Grêmio. Lembrando sempre dos nossos parceiros da Conserta Aqui Celulares. O celular caiu, quebrou a tela, passa lá na 24 de outubro, 937, que a gurizada resolve rapidamente para ti. Valeu, até mais. RDC Esporte, apoio Conserta Aqui Celulares, na 24 de outubro, 937.